Seja bem-vindo ao meu canal oficial. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui, se inscreva, porque toda semana a gente posta vídeos maravilhosos sobre vida, sobre corpo, sobre mente, sobre treinamento, sobre, enfim, como viver uma vida espiritual na integridade de Cristo. É um canal aqui onde a gente vai poder se relacionar e eu queria muito dividir hoje um tema com vocês muitíssimo importante. Eu quero trazer vocês para o Éden, eu quero trazer para você para esse lugar onde a gente perdeu a nossa verdade, aonde a gente perdeu a nossa inocência, aonde foi entregue o livre-arbítrio, mas o homem perdeu ele. E se você acredita no livre-arbítrio, eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou mostrar para você que você tem uma livre escolha ou uma livre agência. Você vai poder escolher entre o preto e o vermelho, entre comer e não comer, entre viajar ou não viajar. Isso são escolhas, mas você não é livre do árbitro. Você não é livre do juiz. Preste atenção, a palavra livre-arbítrio, você está livre de um árbitro, você está livre do juízo. Jamais. O homem foi condenado à morte no Éden. Ele perdeu a sua entrada, a sua eternidade. E foi resgatado anos depois com Cristo, o segundo Adão, o perfeito Adão, aquele que morreu para você e para mim. Então eu queria te trazer agora um pouquinho para essa conversa que a gente vê, né? Anos atrás, graças a Lutero, estamos aqui hoje vivendo um evangelho, né? Bom, Lutero debate com Erasmo. Erasmo era um monge humanista. O que é um humanista? O humanista é aquele cara que bota o homem no centro. São os antropocêntricos. Quantos cristãos antropocêntricos existem hoje? Quantos cantores antropocêntricos existem hoje? Quantos pais, homens de Deus antropocêntricos existem hoje? Quantos homens que representam a Cristo, mas vivem com o homem no centro? Você entende o que eu estou te falando? É muito importante a gente procurar uma igreja cristocêntrica, um relacionamento cristocêntrico, né? Uma família, ela tem que ser cristocêntrica, é Cristo no centro. E, bom, se você não vai entender, não entendeu isso antes, você vai estudar e você vai compreender a diferença entre o cristão antropocêntrico e o cristão cristocêntrico. Mas Lutero debate com esse monge budista, né? Esse monge budista não, um monge Erasmo, que era um humanista, e ele fala que o livre-arbítrio existia, e Lutero fala que não existe. Nós nascemos no pecado, nascemos do pecado, foi perdido no Éden. Bom, aqui em inglês fala que é o free will, nós estamos livres para escolher o que a gente quer. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós temos o poder de escolha, sim, esse poder é meu, mas que a minha carne está sempre inclinada para o pecado, não tenha dúvida. Então eu não sou livre, eu não tenho um livre-arbítrio, eu não posso escolher somente o bom. Eu tenho que me exercitar para fazer daquilo que não me agrada, aquilo que Deus fala que é bom, é a minha escolha. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil para mim, Vitor, não comer açúcar, não beber álcool? Você acha que é fácil para mim não me envolver em certos relacionamentos? Não. Eu ganharia muito mais dinheiro, eu teria muito mais prazeres se eu alimentasse a minha carne. Mas eu não alimento ela, eu sacrifico ela todos os dias, eu faço esse exercício. Eu não entro somente na banheira gelada porque faz bem para a saúde. Eu entro porque é um desafio. Não é fácil entrar nessa banheira e ficar 7 minutos. Não, não é fácil. Mas o meu corpo faz aquilo que eu decido fazer. E assim, a minha vida espiritual tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito. E hoje temos muitos cristãos negociando esse tal do livre-arbítrio, vivendo uma vida antropocêntrica e não cristocêntrica. Isso não dá. Então, quando você entende que você não está livre de um árbitro, fica muito mais fácil você escolher entre eu bebo refrigerante ou não, eu como essa sobremesa ou não. Você entende? É muito mais fácil a gente, não tem problema nenhum, né?
não é álcool isso, não é mentira isso, né? Então a gente vive uma vida hipócrita, porque a gente fala que a gente é livre para fazer nossas escolhas, mas você não consegue fazer uma escolha boa para a sua alimentação. Então eu quero desafiar você a entender sobre isso. Então, quando Lutero declara que ele nasceu escravo do pecado, consequentemente, ele não é livre do pecado. Ele é livre das escolhas do dia a dia dele como um agente, né? Ele é livre para escolher entre beber ou não beber, comer ou não comer, viajar ou não viajar, né? Então, assim, eu queria que vocês entendessem que um dia os nossos talentos, os nossos dons, tudo isso a gente vai ter que devolver para Cristo. A gente vai ter que entregar de volta. E junto com esses dons e com esses talentos, vão vir as nossas escolhas. Então eu queria encorajar você, cristão, a entender que o livre-arbítrio foi perdido no Éden. E como é que a gente resgata ele? Através do quê? Do sacrifício. Pois ele estava nu, Deus vai lá e cobre ele com pele de animais. Ele mata um animal para cobrir ele estava cobrindo com folha. Bom, nós não podemos entender que isso é somente uma figura. Não, isso não é uma figura, isso aqui é o exercício. Dali em diante, o sacrifício não acaba, né? Deus, ele fala com Adão, fala, você vai vir do seu suor, do seu trabalho, a mulher vai ter dores de parto, né? E a gente vê ali, né, Adão já tinha um nome, ele, além dele tinha um gênero de homem, né? Deus coloca o nome dele. A gente vê Adão colocar um nome na mulher dele só depois do pecado. Isso é um vídeo que a gente vai falar depois, porque ele só cobriu a mulher dele depois do pecado. Se ele tivesse feito isso antes, será que a serpente poderia buscar uma conversa com ela? É praticamente alguém chegar lá no supermercado e começar a conversar com uma mulher e eu estar do lado e não fazer nada. É impossível isso acontecer. Se um homem começa a conversar com uma mulher do meu lado, eu intervino na hora. Ela é minha mulher. Adão estava do lado de Eva, ficou calado. Ele sabia que ele não podia comer aquele fruto, aquela ordem foi dada a ele. Então, cristão, agora você sabe que o livre-arbítrio não existe. Não existe, ele tem a livre escolha, a livre agência de você escolher aquilo que sim ou não. Mas o livre-arbítrio, você não está livre de um árbitro, você vai ter um juiz. Todo joelho se dobrará. Se você é católico, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é budista, você vai passar pelo trono de Cristo. Então, eu queria te alertar. O dia que você chegar lá, com seus dons e talentos e apresentar, você vai lembrar que você não era livre do juiz. Ele vai jogar as coisas boas que você fez, enfim, as intenções delas, ele vai julgar as coisas que você fez para as pessoas boas, e acredito que se você tiver a marca do Cordeiro, você vai ser perdoado, porque na realidade você trabalhou para que você, em exercício diário. E é sobre isso que eu queria falar, porque se não existe o livre-arbítrio, tem a livre escolha. E como é que eu posso escolher fazer o certo e o errado? Primeiro, aceitando isso. Segundo, entendendo que vai ter que ter um suor, vai ter que ter esforço, como foi lá que Deus falou para Adão. A partir de agora, Adão, você vai viver do seu suor. Então, a vida espiritual não é diferente da vida do esporte, do trabalho. Nós temos que trabalhar duro. Bom, eu espero que você, a partir de agora, entenda que a vida é feita de escolha. Você não tem o livre-arbítrio. Você tem a livre escolha para fazer aquilo que é certo ou aquilo que é errado.